Salve Maria Santíssima, boa tarde para você. Quem for vir pelo YouTube, boa noite, bom dia, seja lá o horário for, que Deus possa abençoar muito a sua vida. Quero continuar falando sobre esse tema, a política e as paixões desordenadas. Eu fiz em um vídeo anterior, uma live anterior, falando sobre o amor aos estudos, o que precisa para uma vida intelectual. Entre tantas coisas, entre tantas, não somente essas, mas é preciso uma profunda humildade, buscá-la, porque a gente de fato não a tem. Buscar também, sem dúvida alguma, este amor profundo pela verdade e uma disciplina de vida. À medida que a gente vai ordenando aquilo que está fora do lugar, bagunçado, a gente consegue falar sobre determinados assuntos, ouvir bem, porque o grande problema é que, repito novamente, né? A gente não consegue ouvir o outro. A gente tem uma pressa imensa em mostrar que ele está errado. Muitas vezes não motivados pela caridade, pelo amor ao irmão. A gente fala muito de correção fraterna e de fato ela deve existir. Infelizmente hoje, pelo politicamente correto, né, pelo famoso respeito humano, a gente acaba não tendo essa prática tão boa, tão sadia, tão frutífera, que é a correção fraterna. Mas para que eu possa corrigir fraternalmente meu irmão, eu preciso agir como irmão. Eu preciso ter um cuidado com ele. Não quer dizer que eu só possa e não existe nenhuma exceção. Se há casos e casos, né? Mas geralmente a gente vê correções no Facebook e correções motivadas justamente para provar, não, eu estou certo, eu sei. E de fato você pode estar certo, você pode saber. E de fato é bom que você exponha para o irmão para que ele saia daquela nébula, né? Aquela coisa nebulosa, aquelas trevas da ignorância em relação àquele assunto, aquele aspecto, aquela opinião, muitas vezes totalmente contrária ao pensamento da igreja, aquilo que os santos, os papas, o que o magistério foi apresentando. Então é bom a gente iluminar o irmão, que muitas vezes está num pensamento viciado e achando que está sendo católico dos melhores, né? Mas novamente a gente precisa ter cuidado com as paixões desordenadas, porque eu não posso sair rotulando todo mundo de comunista. Eu não posso sair rotulando todo mundo de radical. Eu não posso dizer que quem não é do meu lado, assim no sentido no âmbito partidário, né? Não. Já que essa pessoa ela não está com as minhas ideias, ele é um extremista de direita. Ele é um extremista de esquerda. A gente deve ter cuidado com os rótulos. Às vezes nem sequer a pessoa sabe o que é direito, o que é esquerda, o que é conservador, o que é ser católico de verdade, o que a igreja pensa sobre esses termos direita e esquerda, e nós vamos rotulando. Não, ali é a extrema direita. Se a pessoa não sabe nem o que é a direita, imagine extrema direita. E claro que tudo tem uma origem, né? Até conversava com meu amigo Maxwell, ele falava da origem da palavra esquerda e direita, da palavra assim no cunho político, né? E depois nós falávamos um pouco também desse desdobrar em cada país, né? Dos termos liberais, o termo conservador, tradicional, direita, esquerda, que havia pequenas mudanças de um país para o outro e de tempo histórico para um outro tempo histórico. Mas resumindo, Osés, para que tu tá falando tanta coisa assim? Tá querendo dizer o quê? Tô querendo dizer o seguinte: nós devemos ter cuidado porque nós temos uma alma. A nossa alma não pode ser de covarde, de frouxo, de mentiroso, de católico jujuba, de aquele politicamente correto, que não tem coragem de amar
a Deus, o irmão, de dar a vida pela verdade, de passar pelo martírio da humilhação. A gente deve ter cuidado com isso, sim, muito cuidado. Mas a gente deve ter cuidado com os termos de rotular o outro. E rotula com tanta força, com tanta ira, que não segue aquele conselho de São Paulo: irai-vos e não pequei. E muitas vezes nós nos iramos e pecamos e trituramos o irmão, né? Às vezes a gente tem que fazer isso com a ideia dele, né? Que às vezes ele tem que se envergonhar daquela ideia, claro que sim. Mas quantas vezes a gente perde o estado de graça? Eu não estou dizendo que alguém que falou um palavrão, ou alguém que falou alto, ou alguém que disse uma ideia equivocada naquela hora do impulso, perdeu o estado de graça. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós corremos o risco de perder o estado de graça, a graça habitual, a graça santificante, alimentando ressentimentos. Por exemplo, quem de nós rezou e tem rezado pelo ex-presidente Lula, pela sua conversão, pela sua santificação, para que Deus converta e faça ele um homem santo? Quem de nós tem feito isso? Talvez muitos de vocês que estão acompanhando a live tenha feito isso. E que bom. Mas talvez muitos não tenham feito. Quem de nós tem rezado? Não são as orações que a gente reza lá, por exemplo, que a gente vai no embalo da oração, né? E claro que são muito importantes, né? Na adoração santíssima nós sempre rezamos quando tem ali o padre, o diácono, o bispo, né? A gente sempre reza pela igreja, pelo povo de Deus, pelas almas do purgatório, pelas autoridades. Mas eu falo de forma pessoal. As nossas penitências, o nosso rosário, o nosso terço, a nossa comunhão, as nossas ofertas diárias. A gente tem ofertado por essas pessoas. Nós temos escolhido também, em meio ao poder público, filhos espirituais. Essa pergunta é para mim também. Temos escolhido? Então, um extremo, né? Um extremo de, às vezes, não, eu desejo é o mal, ele tem que se acabar todinho. Eu não falo de ficar feliz pela justiça sendo feita. É diferente. Porque é devido àquela pessoa que ela pague, seja lá quem for, por aquilo que ela fez. No sentido da justiça, aqui falando no âmbito moral e civil mesmo, nesse sentido, né? Mas eu preciso rezar por aquela pessoa. Como fez Santa Teresinha com Franzinha, né? Que um homem estava à beira da morte, tinha sido condenado à pena de morte, era um coração totalmente petrificado no pecado. Santa Teresinha decide por adotar aquele homem, de certa forma, né, como filho espiritual, e ela, sem dúvida, vê o fruto dessa oferta que ela fez em oração por aquele homem. E ele é visitado pela graça de forma profunda e tem um arrependimento, né, e beija a cruz antes de morrer. Ele pede a cruz para beijar, como sinal de um profundo arrependimento. Sem dúvida foi visitado pela contrição perfeita, né? Será que nós temos adotado isso, né? Por exemplo, Santa Maria Madalena de Paz, quando ela soube que algumas pessoas estavam em pecado mortal, padres, que aquilo atraía a ira do Senhor, o que ela fez? Ela pediu que toda a ira que fosse recair sobre aqueles padres recaísse sobre ela. Ela começou a fazer penitência cada vez mais forte, se tornou vítima de oblação, e aqueles padres se converteram. Por exemplo, Beata Alexandrina fez o mesmo. Grande mística da igreja, né? Beata Alexandrina. Por padres que estavam em estado de pecado mortal e se perdendo no hábito do pecado. No hábito. Então, assim como esses santos fizeram, nós podemos fazer, claro que de forma alguma a gente está se comparando eles, mas deve ser o nosso desejo, né? Profunda santidade, essa busca a determinada determinação, também por outros. Eu dei o exemplo do ex-presidente Lula, dei o exemplo da ex-presidente Dilma, mas será que nós temos rezado pelos demais? Quantos aí têm falado contra, né?
o Bolsonaro e comemorado, foi pelo discurso de ódio dele, e tarará, era para te levar na facada mesmo, vamos dar outra, e tarará, e começa a esquecer que ali existe uma pessoa a qual eu devo colocar os meus joelhos dobrados por ele, pela família dele, pela alma dele, pela santificação dele, pela convenção dele mais profunda, para que Deus possa tocar. Será que nós esquecemos? Parece que os políticos são um monte de robô, um monte de pedra, que não tem alma, que eu só falo que ele é corrupto, que ele é mentiroso, que ele é bandido, que ele é o demônio, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é esquerda, que ele é direita, que ele é centrão. Eu esqueço que ele tem uma alma. Osés, eu achei que você ia falar de política. Já tem muita gente falando de política. Eu posso falar em outros momentos. Mas eu acho que a gente fala assim, não, eu sou católico e eu odeio o comunismo e tarará. Certo, tudo bem. E tem inúmeros documentos que condenam o comunismo. E é para ser assim mesmo. A gente deve ter aversão a tudo aquilo que ofende. A moral, os valores. Mas o nosso coração tem sentido de compaixão por esses que estão no engano? Sentido mesmo? Ou é apenas, não, eu rezo. Vamos ter cuidado, irmãos, porque muitas vezes acaba as eleições, a gente cometeu inúmeros pecados mortais porque não tem prudência, não tem conhecimento, não tem vida de oração, não tem compaixão do outro, ou pela covardia, porque às vezes nós somos covardes mesmo, a gente não consegue ensinar a verdade ao outro com medo dele ficar com raiva da gente. A gente deve corrigir o irmão, sim, corrigir com firmeza, corrigir com ternura, com caridade, não com frescura, com firmeza. Firmeza não é brutalidade, não, eu sempre digo, né? Você pode dar o diamante para uma pessoa, jogando na cara dela, ou você pode embrulhar aquele diamante, dar aquele belíssimo presente, valiosíssimo, e ela ter, sem dúvida, para contigo uma postura de gratidão. Como nós sabemos, a nossa vida deve ser um perfume agradável ao Senhor. Existem os três tipos de temores, né? O temor mundano, o temor servil e o temor filial. O temor mundano é o medo de desagradar as pessoas. É o famoso maldito respeito humano, o medo de desagradar os outros. O temor servil, eu tenho medo de pecar porque eu tenho medo de ir para o inferno. Por isso eu me confesso, por isso eu procuro não pecar mortalmente. É o temor servil, ele é melhor do que o mundano, claro, muito melhor. Eu temo desagradar o Senhor. E o temor filial, aonde eu tenho um respeito, um tremor e um zelo por não ofender a Deus, porque Ele é meu amigo, Ele é meu pai, Ele é meu tudo. E como é que eu vou ofender a pessoa que é a razão do meu existir? É a razão das minhas ações, dos meus pensamentos. Vai falar Santo Tomás de Aquino que para com as pessoas que são os nossos benfeitores, e Deus é o sumo bem, é o bem maior, o bem por excelência, o maior benfeitor nosso, devemos ter para com eles gratidão. E a gratidão se dá pelos pensamentos de gratidão, pelas palavras de gratidão e pelas obras de gratidão. Pensamentos de gratidão, palavras de gratidão e obras de gratidão. Então que nesse período eleitoral a gente não fique se degladiando, mas a gente possa ajudar aqueles que estão na ignorância para que eles não pereçam nessa ignorância. Salve Maria.